Botei a gravar aqui, gente. Bom, o que acontece? Nós já tivemos duas disciplinas, né, relacionadas aos materiais. Quem lembra quais foram? Podem ligar as câmeras, os microfones. Bom, nós iniciamos lá no módulo de mecânica a estudarmos, né, no primeiro módulo, né, materiais. Estudamos ensaios. Verificamos lá, naquele ensaios 1, os métodos, né, de metalografia. Estão lembrados? Sim. Sim. Lá nós desenvolvemos todo um processo de conhecimento dos materiais a fim de destiná-lo de maneira correta ao laboratório. O que nós vimos lá? E por que eu estou repetindo isso para que possamos prosseguir aqui na disciplina de ensaios 2? Porque eu quero que vocês compreendam que ensaios dos materiais 1, ensaios de materiais 2, pertencentes aqui ao segundo módulo, e tecnologia dos materiais são uma sequência. Uma sequência solta? Não, uma sequência lógica. E também vai fazer lógica, né, com resistência e com outras tantas disciplinas do curso. Então, nós temos que aprender a fazer a costura disso. Nosso objetivo é entender, através dessas disciplinas que vocês vêm já ao longo aqui discutindo junto comigo, a fazer, então, uma prévia, né? Um apanhado do que nós estamos identificando, seja na amostra, seja na parte ainda do protótipo, né? Ou seja, do nosso anteprojeto, ou seja, lá na parte que nós estamos fazendo uma investigação. Que investigação? Uma investigação, né, para que se verifique algum erro, alguma falha, algum defeito. Então, gente, quando estudamos lá no primeiro módulo, tanto ensaios 1 quanto tecnologia, se vocês bem estão lembrados, em ensaios, né, nós verificamos aquele processo, né, de retirada da nossa amostra, muitas vezes lá da oficina, estão lembrados? E o percurso, né, que ela tinha que fazer, ou seja, as verificações que eram necessárias e pertinentes para que a gente, então, conseguíssemos ter aí uma elaboração de um corpo de prova. Nós verificamos que os corpos de prova, né, eles eram modelados sob duas circunstâncias. Quem lembra disso? Só um pouquinho, Juju. Como eu falava, nós tínhamos dois aspectos, né? Duas modelagens que nós podíamos ter um corpo de prova ensaiado. Quem lembra? Quando modelávamos os corpos de prova, né, para amostras de ensaios, né, mais específicos, com essa característica de abordagem, nós podíamos ter ensaios macro, né, e micrográficos. Estão lembrados? E para isso nós tínhamos lá um apanhado que nós fazíamos, né, toda uma checagem daquele material a fim de que fossem, né, feitas as verificações necessárias para que aquele corpo de prova tivesse, né, fidedigno no final do processo e servisse dentro da amostragem. Bom, lá isso em ensaios. 1. Lá em tecnologia dos materiais, nós estudamos a origem dos materiais. Quem lembra? Os tipos que nós podíamos ter de materiais no catálogo geral. Quem lembra? Lembra, Rodrigo? Não. Não. Estou procurando aqui nas anotações. Tá bom. Eu perguntei para ti, porque me parece que um dos colegas que eu vejo na câmera está no trabalho, calculo eu. Bom, então,
lá nós vimos, então, que os materiais eram subdivididos numa classificação geral, ainda que depois tivessem derivações dessas. Ou seja, nós tínhamos os aços, né? Nós tínhamos os materiais de origem cerâmicas, nós tínhamos lá os polímeros, tínhamos materiais elétricos, né? Lembram? Que nós definimos, né? Alguns deles seriam usados com funções, né, de condução, e outros, né, com função também de condução, mas com outras propriedades já empregadas, né, no ramo aí da eletrônica. Bom, o que está faltando a gente fazer uma costura mais apropriada? Nos polímeros. Por quê? Porque lá nós vimos simplesmente classificações muito diretas deles. Nós fizemos uma verificação muito sucinta. Se vocês lembrarem, né, daquelas aulas, os aços nós estudamos toda a nomenclatura possível. Lembram disso? Aqui nessa disciplina de ensaios, nós vamos fazer ao contrário. Por que isso? Por que não fizemos isso lá em tecnologia? E somente para os aços que a gente fez? Porque como a disciplina ela é tecnologia, né? E lá a formação de um aço é realmente o emprego, né, de uma ciência mais atual, para que a gente possa ter aquela diversidade que a gente estudou, nós optamos por fazer esse apanhado lá. Aqui nós vamos fazer uma retomada desses polímeros, então. E aí, gente, não só disso, mas também de outros quesitos. Por exemplo, outra coisa que nós vamos retomar aqui nessa disciplina de ensaios é a respeito dos ensaios mecânicos. Quem lembra o que eram os ensaios mecânicos? Já vimos eles lá em ensaios 1 ou em tecnologia dos materiais? Estudo dos metais a gente viu, né? Dentro do estudo dos metais, nós verificamos, né, os ensaios mecânicos. Nós, inclusive, verificamos que eles podem ser classificados de 2 modos gerais, como destrutivos e não destrutivos. Quem seriam os destrutivos que a gente estudou? Metais duros. Correto. Por exemplo, fazer um ensaio destrutivo à compressão. Um ensaio à tração é destrutivo? Sim ou não? Acho que sim. Então. Sim, nós vimos lá que sim, né? Então, dentro das 2 classificações gerais, nós tínhamos verificado que os ensaios mecânicos destrutivos, por exemplo, seriam todos aqueles que nós temos um dano à nossa peça. Ou seja, diferente do que fazíamos lá em ensaios 1, que, na maioria das vezes, nós não tínhamos a intenção de danificar, e sim de investigar. Dentro ainda dos ensaios mecânicos, desculpem, nós tínhamos os não destrutivos, que vocês, né, podem verificar muito bem lá na indústria, como é que acontece e quem são. Ou seja, quando se faz uma radiografia, ensaio de ultrassom. Ô, Viana. Alguém chamou, não entendi. O Douglas. Oi, Douglas. O dano que tu diz no material é só danificar ele, não é diferente do cisalhamento. O cisalhamento é ou não é um ensaio destrutivo? Ele, sei lá, para mim é destrutivo, só que não É causaria um destrutivo. dano. Né? Causa. Mas é dano? Causa também? É dano. Por que eu te digo isso com muita tranquilidade, Douglas? Porque tudo aquilo que tu não tem mais a tua peça na origem, ou o teu corpo de prova, tudo aquilo que rompe, que danifica a peça, é catalogado como um ensaio destrutivo.
Por isso que muitas coisas nós poderíamos verificar lá no nosso trabalho na indústria através de outros ensaios. Mas paga-se mais caro, porque, lembram, um ensaio de ultrassom, por exemplo, nós estudamos, seria um custo elevado. Mas eu posso fazer um outro tipo de ensaio mecânico que não seja de cunho não destrutivo, em um tanque, por exemplo, de uma refinaria, em um duto que passa petróleo, ou em outro duto que passa alguma matéria-prima, não sei, que possa chegar através de navio, vamos supor, para confecção, para composição aí de... Ácido. Oi, Douglas? Ácido também. Ácido, também. amônia. Tudo isso, gente, eu não tenho como submeter a tipos de ensaios mecânicos de cunho destrutivos. Então, por isso que nós catalogamos também um cisalhamento como algo destrutivo. Inclusive, né, o cisalhamento ele é estudado, não sei se vocês já estão vendo ou viram, né, a disciplina de resistência dos materiais. A gente necessita conhecer muito a fundo, não o material que nós estamos... Aqui nós estudamos o material, mas lá a gente estuda como que ele se comporta de fato. E os cálculos pertinentes para que ele possa ser condicionado de maneira correta dentro de um projeto. Bom, então, dentro ainda desses ensaios mecânicos e que nós vamos ter que fazer a retomada, nós vamos ter que fazer a verificação de defeitos, porque, afinal de contas, nós catalogamos os ensaios mecânicos como destrutivos, não destrutivos, e vimos os tipos de ensaio. Ou seja, eu mostrei para vocês o que era um ensaio de torção, o que era um ensaio de cisalhamento, o que era um ensaio de tração, o que era um de compressão, de ductilidade, e assim por diante. Ou seja, dentro de todos aqueles processos, né, que a resistência dos materiais nos permite. Depois, a mesma coisa para aqueles que não destruíam a nossa peça ou o nosso corpo de prova, enfim. Só que agora a gente tem que entender o comportamento elástico e plástico dos nossos materiais dentro de um ensaio mecânico. Não importa em que ensaio mecânico nós vamos estar trabalhando, mas a gente tem que fazer a verificação dos defeitos. Defeitos em cristais, superficiais, defeitos pontiformes, defeitos lineares. Tudo isso, gente, poderá influir no nosso projeto ou na execução do mesmo. Então, nós vamos fazer a retomada disso agora, nessa disciplina aqui de ensaios. Vocês vão ver que tecnologia dos materiais e ensaios, né, que a gente já estudou, eles vão estar de mão dadas, né, com essa disciplina aqui. Então, tudo aquilo que a gente estudou anteriormente vai ser muito necessário agora para essa retomada que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa que a gente vai analisar serão as discordâncias. Arestas ou cunhas, né? O que é uma discordância, primeiramente, para que a gente entenda lá o que vai ser estudado? O nome já diz, né, gente? Uma coisa. Não coincide, né? Não se concorda, não se conversa algo com o outro, né? Então, é uma discordância, uma discrepância. A gente vai ter que entender isso, né? Aí, como é que ela se comporta. Vamos ver isso, as discordâncias aí de arestas ou cunhas, né? Que nem eu já comentei. E também de hélices ou helicoides. A gente vai compreender isso também dentro aí dos nossos ensaios mecânicos. E como eu falava, nós vamos retomar e estudar muito melhor os polímeros. Primeiramente, quem são os polímeros? Só para lembrar. Dos plásticos ali, né? Borracha. Isso, né? Os plásticos, né? Nós estudamos que eles podem não, né? Eles vêm, né? De uma maneira confeccionada, digamos assim, né? A gente conheceu a matéria-prima desses polímeros
e agora a gente vai ter que entender o comportamento deles. Não mais, né, identificá-los dentro da classificação, mas sim entender como que ele se comporta de fato. Ele é flexível? Ele é resistente? Ele é transparente? Então, vamos fazer essa verificação. Como que ele se comporta durante a temperatura, com o efeito da temperatura durante o processo? Eu lembro, né, que nós já estudamos, nós sabemos, por exemplo, que um plástico, né, de cunho hermético, por exemplo, ele se comporta bem em que condicionantes de temperatura? Um plástico o quê? Um polímero hermético, né? A gente consegue ter duas condicionantes de temperatura. Eu consigo colocá-lo para congelar um alimento, por exemplo, e para descongelar esse alimento que eu fiz o congelado ali no micro-ondas. Isso é entender como ele funciona. Mas eu consigo fazer isso com um copinho descartável? Não. Então, que características, né, tem? Que comportamento é esse sob o efeito da temperatura em um plástico, né, em um polímero, que a gente fica na memória, né, condicionado a entender que ele não suporta? Por exemplo, uma garrafa térmica, como eu tenho aqui, nós temos temperatura aqui dentro quando a água está fervendo. Mas a nossa segurança está na ampola de vidro, não é isso? Mas nesse pote que eu citei o exemplo para vocês, se comporta diferente. A variação ocorre diretamente, né, no polímero. Bom, dentro disso, se eu consigo entender como ele se processa, né, dentro dessas condicionantes, dessas variantes, digamos assim, como que é a condutividade dele? Quais os tipos de condutividade que eu posso ter? São dois. Térmica e elétrica. Perfeito. Dois tipos, né? Condutividade térmica e condutividade elétrica. Então, o que me gera, né, esses motivos para que ele seja condutor? Como isso? A gente conversou também isso, né, quando estudamos a respeito da condutividade, né, da incidência de temperatura, né, nesses materiais. Então, aqui a gente vai também entender. Vamos entender a questão de corrosão versus resistência. O que é corrosão? Corrosão, perda de material. Perda de material. Eu não vi direito, acho que foi o Douglas que falou, e ele deu foi ele. E ele deu um sinônimo de corrosão, desculpem, perfeito, gente. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente fala a palavra corrosão, nos remete sempre a materiais de origem lá ferrosas, né? E não, nós já estudamos nas disciplinas anteriores o que é de fato a corrosão. Então, a definição dele, né, se algum de nós estava esquecido, é perfeita, porque ela está condicionando realmente ao significado, né? Perda de material. Então, corrosão está aí proporcional, digamos, à resistência, né, que aquele material, nesse caso aqui que nós estamos falando, o polímero, né, vai ter para oferecer. Bom, também nós vamos ver a questão de porosidade, a questão da reciclabilidade, né? O que é preciso para que a gente consiga isso? O que tem, né, de efeito na garrafa PET, por exemplo, do refrigerante, aquela que vem com líquido e se paga muito barato, né? E aquela outra, quando vai, custa um X mais caro. Qual é a diferença disso? Porque uma é retornável, não é isso?
Tem a mesma capacidade, tem a mesma característica que aquele plástico? Não. Ele é mais espesso, ele tem propriedades ali que fazem com que ele consiga ter vários retornos, vamos dizer assim, né? Até que alguém identifica que não pode mais ser utilizado lá na fábrica. Então, o que determina isso? Então, a gente vai conseguir fazer essa apanhado aí, né? E verificar tais características. Bom, dentro disso, vamos entender também as características, né, dos comportamentos dele lá no nosso laboratório. Não podemos, né, falar de materiais sem nos remeter aí ao efeito do laboratório, né? E também a classificação geral, ou seja, origem, composição, comportamento, né? Que é justamente esse exemplo que acabamos de citar aqui, por exemplo, da garrafa PET, né? Uma tem uma característica, aguenta o líquido por uma única vez e vai para ser novamente, né, recondicionada, e a outra é retornável. Ou o efeito do potinho da manteiga, né, da margarina, um pote hermético. É mais frágil, né, na aparência, por exemplo, do que uma PET retornável, porém, tem uma grande capacidade aí, incidência de temperatura. Então, o que determina isso? Como que o laboratório nos verifica, né, e faz essa aferição para que a gente entenda aí como é que isso está funcionando. E não, dentro do comportamento, né, nos remete a algo lá da famosíssima e da nossa queridíssima tabela periódica. Por que eu estou citando a tabela periódica que vocês adoram? Tenho certeza. Porque nós precisamos entender as famílias. O que é essa retomada aí das famílias? Ou seja, nós já sabemos que a tabela periódica, por exemplo, para a questão lá dos metais, que nós já estudamos de maneira mais esmiuçada. Nós tínhamos lá a família dos metais, a família dos ametais, não era isso? E o que a gente verificava de diferença? Alguns eram condutores, né? Outros eram semi, tinham um comportamento, né, flexível, doavam, recebiam elétron conforme a sua necessidade. E outros eram isolantes, ou seja, não tinham capacidade de condução nenhuma. Aqui, gente, nos plásticos, nós vamos entender quais famílias, né? Como que essa característica da família determina, então, o contexto, né, de qual a gente vai trabalhar aí com esses materiais. O que acham? Vai ser uma disciplina bem fácil. E bem interessante, eu diria. Então, até depois eu vou passar para vocês a ementa, né? Os livros ali pertinentes a isso, para que vocês tenham aí um apanhado para estudo. Mas vocês, se olharem com as duas disciplinas anteriores, os mesmos livros, os mesmos lugares, os mesmos locais, né, para a gente compreender o comportamento das coisas, vão estar sendo novamente mencionados. Normas, né, complementares também. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo aí uma costura geral do que a gente já estudou. Correto? Então, gente, hoje, né, está aqui o entendimento do que a gente vai fazer. Nós temos aí 10 dias, né, de aula, se eu não estou enganada. E nós vamos, então, fazer esse apanhado, conforme a gente já vinha trabalhando nas outras duas disciplinas. Vamos combinar de fazer um trabalho final em aula. Pode ser? Sim. Sim.
Gostaria de fazer algo aqui. E na última, que eu acredito que... eu não me lembro o último dia de aula, é na quarta, daqui a 2 quartas-feiras, ok? Então, vamos deixar já marcado, né? Que dia 28 é o término da nossa disciplina, último dia de aula e o nosso trabalho de conclusão da mesma. Combinado? Boa noite, ô Viviane. Oi, David. Uma pergunta para ti. Na quarta-feira do feriado vai ter aula? Acho que não. Provável que não. Eu nem lembrava que quarta é feriado, é quarta que vem, né? Isso, não, porque no meu serviço eles trocaram, entendeu? Mas só para saber, porque então termina na Tá. quinta ou vai terminar na quarta igual? Eu vou fazer essa verificação com o Rafa lá na escola. Porque aí eu não sei se termina na quarta ou na quinta-feira, em função de ser feriado. Eu não havia pensado nisso. A princípio, a gente deixa aí em aberto, tá? Esse último dia. Mas vamos marcar para dia 28, que seria o Mas normal. o feriado não é 28. Não, o feriado é 21. 21. Porém, o David está mencionando porque, como a gente deveria ter 10 aulas, se vai Sim. ser postergado esse último dia aí para quinta-feira. A princípio está marcado quarta, tá? Aí quem não, se não for, né, colocado para quinta-feira, será feito na quarta, se não, na quinta-feira, no último dia. Mas aí nós temos aí 2 semanas, vamos dizer assim, de aulas para a gente conseguir ter a resposta disso. Gente, amanhã, se puderem, né, a gente está aqui aí 7 horas, para no máximo aí umas 7h10 a gente iniciar. Espero ter mais eleitores, né, também. Porque hoje estamos em poucos, né, 6 pessoas apenas. Não sei o que houve com os outros, fugiram. Pode falar, Rodrigo. Ah, pensei que era... Não. Tá. Amanhã não tem jogo, amanhã vem mais gente. Ai, ai, ai. Então, vou fazer a chamada aqui. O Rodrigo, o seu Pedro, o Douglas, o David, o Igor. Igor, tu não ligou a câmera, não falou? Tá aí? Oi, tô. Ah, eu nem lembro mais de ti, mas enfim, estás aí. Ok. Ah, o Luciano. Luciano, ia te deixar de fora, Luciano. Estás aí. Então, vamos conferir. Rodrigo, Pedro, Douglas, David, Igor e Luciano. Ok? Então, até amanhã. Amanhã vamos iniciar aí os nossos trabalhos, fazendo a retomada, conforme eu disse para vocês, de polímeros, tá bom? Tá bom. Só para te avisar, professora. Só para te avisar, tá 1-0 o Grêmio. Show! Show!